Cruzeiro empata com o Mirassol e Tite chega a 10 jogos. O que dá pra tirar disso? Fala amante do futebol, eu sou o Matheus, você tá no UFC, nosso futebol de cada dia. Mirassol e Cruzeiro empataram num 2-2, o Cruzeiro foi até o Maião, estádio onde o Mirassol não perde há quase um ano, e o Tite finalmente conseguiu completar seus 10 jogos pelo Cruzeiro, 10 jogos de um momento muito complicado pro Tite e pro Cruzeiro, né? O jogo onde o Cruzeiro foi totalmente dominado pelo Mirassol, o Mirassol foi melhor, boa parte do jogo, a maior parte do jogo, o Mirassol dominou as ações do jogo, teve o controle, teve a posse, trazendo dificuldade para o time do Cruzeiro. Vou falar primeiro, né, do que foi o jogo e depois a gente fala, né, do Tite. O Cruzeiro teve muita dificuldade nessa partida contra o Mirassol, apesar de ter conseguido o empate, de ter saído ganhando, né? Ele faz o primeiro gol, mas a gente teve uma grande partida por parte do Cássio, que foi o grande personagem do Cruzeiro, que se não fosse pelos milagres do Cássio, o Cruzeiro teria uma dificuldade muito maior, poderia ter saído com resultado negativo, né? E não ter tido empate, ter levado pelo menos um ponto nesse Brasileirão. É importante a gente observar o contexto também, né? Apesar do Cruzeiro ter tido um resultado negativo, querendo ou não, um empate fora de casa contra o Mirassol, né, no Maião, é um empate, é um resultado positivo por tudo que o Mirassol vem apresentando, o futebol que vem jogando. Inclusive, já antes de qualquer coisa, o Cruzeiro teve dificuldade, mesmo no bom momento que estava tendo no ano passado, com o Leonardo Jardim, também empatou, né, no Maião, no estádio do Mirassol, com o time do Jardim, né? Aquele jogo ficou 1-1. E como eu já tinha mencionado, né, no jogo passado, acho que seria uma partida muito difícil para o Cruzeiro, e pensando no melhor dos cenários, acho que o Cruzeiro conseguiria ali sair com empate. Foi o que aconteceu. Olhando para esse lado, a gente precisa observar o que foi o jogo, né? O Cruzeiro, já no início do jogo, ele foi dominado pelo Mirassol. O Mirassol teve ali as ações, foi controlando o jogo, teve a bola no pé o tempo todo, ofereceu muito perigo para o Cássio, foi finalizando, enfim. E até que o Cruzeiro consegue sair no contra-ataque à la Jardim, né? Numa recuperação de bola do Matheus Pereira, o Lucas Romero carrega ali até o último terço do campo, consegue dar uma assistência pro Wanderson, né, que tinha muita dificuldade de engrenar no Cruzeiro, de fazer gols, né? Ano passado, que por parte, a parte do Wanderson foi complicado, né, pela falta de participação nesse sentido, né? É um cara que contribuía muito para o time coletivamente, mas não conseguia ali fazer seus gols. Com o gol de ontem, né, abrindo o placar, ele chega ao seu segundo gol pelo Cruzeiro nessa temporada e também pelo Cruzeiro. E depois, o Mirassol continua dominando o jogo. O Cruzeiro até tem uma chance em seguida e uma grande defesa do Vanderlei, goleiro do Mirassol, e que o Caio Jorge, enfim, consegue driblar e finalizar, mas o goleiro do Mirassol salvou o time paulista de acabar tendo uma complicação e o Cruzeiro ampliando o placar para um 2-0. E aí a gente tem depois, né, o empate do Mirassol. O Cássio já vinha fazendo um grande jogo, e num momento em que o Cássio faz uma sequência de duas defesas, né, uma delas não foi suficiente, a bola acabou entrando e o Mirassol consegue um empate. E o primeiro tempo acaba, né, empatado, e consequentemente o segundo tempo começa e o Mirassol, no momento antes, o Cruzeiro tem um lance que definiu boa parte do jogo, né, esse resultado, porque o Cruzeiro, em outro contra-ataque, com o Matheus Pereira, mais uma vez, o Matheus Pereira consegue rolar a bola pro lado, pro Sinisterra, que tem um lance ali cara a cara, um lance em que, nos bons momentos do Cruzeiro, o Cruzeiro não perderia, né? E talvez pelo nervosismo, a questão mental, o momento que o Cruzeiro vem passando pode ter influenciado no lance, ou foi só uma questão individual mesmo, né? O Sinisterra acaba perdendo o gol, ele chuta para fora e o Cruzeiro, consequentemente, no lance em seguida, o Mirassol acaba fazendo o gol.
gol de virada em cima do Cruzeiro, né, levando um 2-1. Chutaço do Negueba, um golaço, e acaba levando o Mirassol num 2-1. Depois disso, né, o Mirassol ainda continuou dominando ali o Cruzeiro, chega a fazer o terceiro gol, inclusive, o gol invalidado por impedimento, que de fato estava à frente, e depois o Cruzeiro acaba, o Matheus Pereira sofre um pênalti, até quero falar um pouco do Matheus Pereira. O Matheus Pereira sofre um pênalti, o Caio Jorge consegue ali o empate para o Cruzeiro, né, e leva aí o Cruzeiro ao empate. E o Caio Jorge chega a 5 gols na temporada, o primeiro gol pelo Brasileirão. Depois disso, o Mirassol ainda tentou algumas coisas, o Cruzeiro se defendendo ali, né, não conseguia reverter a situação do jogo, até que o Kenji sofre uma falta complicada, um lance feio, e o Mirassol acaba tendo uma expulsão. O Kenji sai do jogo lesionado, né, não consegue retornar, tem uma torção no tornozelo. O jogador ficou muito abalado depois do acontecimento, não consegue voltar para a partida. E aí, enfim, o jogo acaba depois disso e a gente finaliza aí o jogo num 2-2. Falando primeiro do Matheus Pereira, por exemplo, foi um jogador que é um dos poucos jogadores do Cruzeiro que individualmente vem se salvando, né, pelo momento que o Cruzeiro vem tendo. O Matheus Pereira, ele tem participado, tem ajudado como pode, né, individualmente contribuído, né, nessa partida contra o Mirassol, inclusive, apesar de ter passado batido, né, seja com gol, seja com assistência, ele participou bem, ele é o jogador que recupera a bola em que o Cruzeiro faz o primeiro gol, que abre o placar no jogo, né, depois ele quase dá uma assistência pro Caio Jorge, que acaba tendo a finalização numa defesa absurda do goleiro do Mirassol, e depois sofre o pênalti que leva o Cruzeiro ao empate. Então o Matheus Pereira participou muito desse jogo, teve uma influência direta para o resultado, é um jogador que vem contribuindo, né, nas últimas partidas, fazendo o que pode ali, né, no jogo contra o Betim faz o seu gol de cabeça, né? Então, da maneira que pode, o Matheus Pereira é um dos jogadores que individualmente vem se destacando, né? O 10 do Cruzeiro. Então foi uma partida muito complicada pro Cruzeiro, essa partida contra o Mirassol. Como eu disse, é importante a gente olhar o lado do Mirassol num contexto em que o Mirassol vem jogando muito bem, né? Desde a última temporada. O Mirassol em casa tem tido um feito incrível, principalmente pelo orçamento que tem, a gente mencionou isso no último vídeo, e eu acho que tem sim o lado em que o Cruzeiro não tem jogado bem, né, não consegue encontrar uma evolução, mas é importante a gente olhar também, né, não desmerecer o outro lado, que é do Mirassol. E eu acho que isso traz mais preocupação por parte do Cruzeiro. Em qual sentido? No sentido em que o Cruzeiro já vinha tendo dificuldades com equipes inferiores, né? Assim como teve dificuldade contra equipes no Campeonato Mineiro, né? E agora que pegou uma equipe que, enfim, consegue bater de frente com outras equipes da elite, que tá na parte de cima da elite, terminou o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, continua mantendo um alto nível de futebol, apesar de ter mudado toda a equipe ali. Rafael Guanais vem fazendo um trabalho incrível pelo Mirassol. O Mirassol teve 14 contratações, né? Então isso influencia bastante no time e ainda assim vem apresentando ali um bom futebol. Então eu acho que o Cruzeiro, quando ele pega uma equipe desse nível, né, acabou demonstrando as dificuldades que tem, né? O Cruzeiro só se defendia, não conseguia ter um controle do jogo em momento algum, não conseguia ter a bola, não conseguia ter a posse, né? Conseguiu ter contra-ataques efetivos. Acho que, assim, mais uma vez a gente entra no que a gente mencionou no vídeo passado sobre as questões individuais que vem influenciando, né? Volto a repetir, o futebol não tem essa coisa do e se, mas se essas coisas acontecem, os resultados são diferentes, né?
O Sinisterra, por exemplo, perdeu um gol que era um gol comum para o Cruzeiro no ano passado, né? Então o Cruzeiro teve sim essas dificuldades, mas mostra um lado preocupante, que se o Cruzeiro já tinha dificuldades com equipes inferiores, quando pega uma equipe de mais alto nível, como vai pegar nos jogos seguintes agora, Corinthians, Flamengo, enfim, que estão em ótimos momentos, o Cruzeiro não consegue jogar, não consegue praticar seu futebol, não consegue propor o seu jogo, né? Então a gente tem que olhar sim o lado do Mirassol, mas isso escancara também as dificuldades que o Cruzeiro vem tendo. Bom, o Tite completou então seus 10 jogos pelo Cruzeiro. A próxima partida é contra a URT pelo Campeonato Mineiro, 11º jogo do Tite. No último jogo da fase de classificação do Campeonato Mineiro, né, que pode levar o Cruzeiro para a semifinal. Mas assim, eu já antes de qualquer coisa, volto a reforçar, não posso ser leviano de dizer que só o Cruzeiro jogou mal e que não tem o mérito do Mirassol, né, que vem jogando, enfim, muita bola, o trabalho incrível do Guaianazes até aqui. Mas o que preocupa por parte do Cruzeiro é a falta de evolução do time do Tite. A gente não consegue observar, sabe, uma proposta clara do que o time quer fazer, entendeu? Do que o time apresenta em campo. Tudo que a gente consegue ver de positivo, como o gol, por exemplo, do Wanderson ontem, né? São fragmentos do trabalho do Jardim, né? Como eu mencionei no início do vídeo, um gol à la Jardim. Acho que o que a gente viu ontem, né? Essa única situação assim de positiva, são esses fragmentos do que o Leonardo Jardim conseguiu introduzir na equipe do Cruzeiro. E ontem a gente teve um reflexo disso, né? Mas o time do Tite, até com os 10 jogos até aqui, não consegue apresentar uma evolução. A gente vê um Tite um Tite pouco enérgico, sabe, pouco participativo. Ontem a gente até observou, né, as imagens que viralizaram, enfim, das pausas, né, para hidratação do Tite. Ele não falava muito, ou um pouco mais distante. Às vezes, né, a comissão, o seu filho, o Matheus Bach, que dava as instruções, e isso tem repercutido bastante, né? Eu queria aproveitar para abordar um tema em cima disso. Saiu um rumor da ESPN que existe a possibilidade do Tite fazer uma passagem de bastão, né? Onde o seu filho, o Matheus Bach, ele pode acabar assumindo a equipe do Cruzeiro. Acho que isso, se de fato, né, tomar mais força, é um assunto para um outro vídeo, mas eu só queria reforçar em cima disso aqui. Eu acho que, assim, se isso de fato procede, não vejo o Cruzeiro como uma equipe para esse tipo de coisa, sabe? Acredito que, assim, o Pedrinho, a gente não sabe o que acontece no interno do Cruzeiro, mas o Pedrinho, por tudo que busca, o Cruzeiro não é um time laboratório, né? Claro, assim, com todo respeito ao próprio Tite, ao Matheus, ao Cruzeiro, ao Pedrinho, mas o Cruzeiro, com o objetivo que tem, ele não pode passar por isso. Então, assim, se o Tite de fato tem esse interesse, acredito que é a maneira incorreta de conseguir fazer essa passagem de bastão, né? E se o time tá sofrendo por isso, acho que, assim, fica evidente em campo, né? Então, eu também concordo, também acho que os 10 jogos, ele é muito pouco para a gente ter algo definitivo, sabe? Definir que o trabalho é isso ou o trabalho é aquilo, mas a gente pode observar essas deficiências que o trabalho do Tite tem até aqui, né? Acho que tem influência das dificuldades que já existiam antes do Tite chegar, antes da temporada anterior acabar, né? Dificuldades que já vinham de antes, na temporada anterior, por exemplo. O Cruzeiro teve essas dificuldades de jogar com um time, com times que se fechavam, né? Que o Cruzeiro tinha que propor jogo, que o Cruzeiro tinha que empurrar aquela equipe. O Cruzeiro teve dificuldade muitas vezes de sair atrás do placar, né? E o Cruzeiro demonstra essas mesmas dificuldades hoje também. Essas dificuldades, por exemplo, das contratações em específico, as contratações específicas que precisam acontecer, né?
principalmente agora, por exemplo, com a lesão do Kenji, contratação de pontas já era algo que o Cruzeiro precisava fazer, o zagueiro, enfim. Essas contratações pontuais também impactam aí no que vem apresentando, no futebol que o Cruzeiro vem apresentando, e já era algo que se observava na equipe do Leonardo Jardim. Então acho que o Cruzeiro ele manteve essas dificuldades, perdeu, né, a sequência do trabalho do Jardim e agora com as dificuldades do trabalho do Tite. Então se a gente junta tudo isso, a gente acaba tendo aí um resultado negativo, que é o que vem sendo apresentado em campo. Então ainda continuo com essa ideia de que eu acho que os 10 jogos eles não são determinantes, né, para uma sequência ou interrupção do trabalho, mas se o Cruzeiro não buscar essa evolução, se não apresentar essa mudança, assim como lembrando também que o trabalho do Jardim no começo foi um trabalho difícil, teve um começo complicado, eliminação de forma precoce no Campeonato Mineiro, e aí o time acaba tendo uma virada de chave e conseguiu fazer tudo que fez na temporada anterior. Então, se o time não tiver uma outra virada de chave para conseguir fazer uma melhor temporada, acho que a gente já consegue aí. Na verdade, o momento do Cruzeiro já caminha, né, para algo assim, um trabalho que pode ficar insustentável, né? Já está caminhando para isso. Então, se não houver essa mudança, se não houver essa virada de chave, o time vai acabar tendo muitos problemas. Bom, então é isso. Quero saber o que você acha, torcedor. Não esquece de comentar aí, sua opinião é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece também de se inscrever e deixar seu like. Valeu? Até mais!